Olá, eu sou Fabrício Corrêa e você está sintonizado no SBT, TH+, afiliada para o Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira. Todos os domingos, no fim de noite, logo após o programa Silvio Santos e Titãs, nós temos um encontro marcado no Sob Pressão, que hoje recebe a jornalista Solange Moraes. Fique comigo. E nos estúdios do SBT, TH+, afiliada para o Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira, eu recebo um dos grandes nomes do jornalismo brasileiro, a jornalista, apresentadora e suplente de deputada federal, Solange Moraes. Solange, a partir de agora você está sob pressão. Totalmente? Sob pressão. Tipo panela de pressão? Tipo panela de pressão. Deixa eu dar um beijo antes, então, antes que eu faleça. Tudo bem, obrigada, viu, Fabrício, pelo convite, pelo carinho. Você sabe o quanto eu admiro o seu trabalho, a sua trajetória. E vamos lá, vamos ver o que vai sair desse Sob Pressão. No mês de março, nós fizemos uma série de programas, falando um pouquinho sobre a representação feminina na política. Nesse Sob Pressão, eu vou falar um pouquinho sobre política, mas essencialmente sobre o seu trabalho como jornalista. Ok. Você, ao longo da sua carreira, você sofreu pressões, você sofreu preconceito, misoginia por ser mulher? Não, nunca. Eu acho que até pela questão da minha postura em relação à profissão. Então eu não me impus com aquela coisa de eu sou a melhor, não, mas eu soube me impor em relação a, olha, estamos aqui para levar uma informação imparcial. Então eu nunca tive nenhum tipo de pressão, nunca, ao contrário do que muita gente pensa, e na faculdade eu escutava muito isso, você só entra na televisão se fizer o teste do sofá. Você nunca foi assediada, nem moralmente? Não, nunca, nunca. Em nenhuma das emissoras que eu passei. Nunca. E eu estou falando olho no olho, sob pressão. Não, eu digo até porque continua sendo um ambiente muito masculinizado, e principalmente na política, que posteriormente, por uma questão de vocação, de serviço, você adentrou. Na política também você não foi alvo de preconceito? Também não cheguei. Eu não sei se por conta da minha postura, eu não sei se por conta do rosto, muita gente diz que eu tenho um rosto muito sério, As pessoas confundem até, você me conhece muito bem, as pessoas confundem a Sol, que é séria, inatingível, não tem nada disso. Mas eu sempre soube me posicionar muito nos lugares que eu estou. Então, se eu sentisse qualquer coisa nesse sentido, eu já recuava e me posicionava com resposta ou com silêncio. E a resposta, ela nunca passa mais do que 30 segundos. Tudo é a questão da postura, Sol? Mas a gente vê que ainda mais na política, a gente falou que o ambiente do jornalismo é masculinizado, mas na política é ainda mais. Se a gente for avaliar as últimas eleições municipais, apenas 2 gestoras foram eleitas no universo de 39 cidades aqui e pouquíssimas vereadoras. Na cidade de São José dos Campos, menos de 10% da representação do parlamento é feminina. Sim. Dos 21 vereadores, nós temos apenas 2 mulheres. A que se deve essa falta de representação? Eu deixo uma pergunta. Mulher vota em mulher? Você sabe essa resposta? Se fosse votar em mulher, nós teríamos quase 50% das composições dos parlamentos. Eu acho porque que todas a população feminina hoje bate 51% da população brasileira. Quantas candidatas ou pré-candidatas nós tivemos e temos hoje? Nós estamos no ano eleitoral. Quantas pré-candidatas a deputada estadual e deputada federal nós temos na região? São infinitas. Quer dizer, as mulheres, elas estão tentando participar, mas não basta o tentar. Ela tem que ter o voto de confiança para que ela assuma aquele cargo. Mas eu devolvo essa pergunta. Você acha que mulher não vota em mulher? Eu acho que ainda há uma... Não que não vote, mas eu acho que ainda há uma certa resistência. Ainda há. E essa resistência, ela adentra qual o paradigma? A que se deve isso? Eu acho que muitas vezes, e eu não estou acusando aqui ninguém, e eu já cometi muitas vezes esse erro do pré-julgamento, a gente escuta o que o outro fala e não busca a fundo a verdade. Então, se alguém me fala, vamos supor que você é um candidato, e alguém me fala alguma coisa do Fabrício, e eu acredito em quem está me falando, eu não vou votar no Fabrício porque me falaram isso, isso e aquilo. Mas se ao contrário de ouvir, eu entro e falo, não, mas eu tenho alguma coisinha me dizendo para votar no Fabrício. Eu pesquisar, eu investigar, entendeu? Aí o voto vai
o Fabrício, perdão. Então, eu acredito que as mulheres, elas muitas vezes têm até vontade de votar, mas um ou outro comportamento, e todo mundo Mas tem será passado. que não é justamente por esse comportamento masculinizado, achar que a mulher não vai conseguir exercer as suas plataformas no parlamento ou no executivo? O homem também vota em mulher. Eu sei disso porque eu tive vários retornos da época das 2 eleições que eu participei. Votei em você, tanto de homem quanto de mulher. Né? Será que o universo masculino é quem está votando mais nas mulheres ou o universo feminino é que está votando mais? A gente precisa desse trabalho, precisa desse parâmetro para poder acertar efetivamente no alvo. Eu acho que a mulher votando em mulher, nós tivemos aí recentemente, temos, né? A questão da Erika Hilton, da deputada, assumindo a Comissão de Defesa da Mulher, e foi aí um balbúrdio nas redes sociais, as mulheres se posicionando. E eu não estou falando quem está certo, quem está errado. Agora, por que não se posicionar também na hora do voto? Já que eu quero uma mulher me representando, por que não na hora do voto? Agora, ainda nessa condição eleitoral, né, nós vivemos numa região metropolitana, né, que tem um produto interno bruto superior a de diversos estados brasileiros, tem a primazia em uma série de aspectos do desenvolvimento econômico do país, entre eles a indústria aeroespacial e aeronáutica, e ainda temos pouca representação política. O voto regional é importante? Muito importante. É demasiadamente importante. Eu tenho ido todo mês a Brasília, todo mês, fico 5 dias lá, conversando com deputados, com senadores, mostrando a nossa região, trabalhando a nossa região, trabalhando a Fundação Hélio Augusto de Souza, que eu tenho uma participação lá, junto com o Juvenil, que é o nosso presidente, mostrando a importância do nosso Vale do Paraíba. Agora, as pessoas têm uma ideia, e quem é da região conhece. Uma coisa é você ter uma ideia de alguma coisa, outra coisa é você conhecer a fundo as necessidades. Então, é muito importante que a gente coloque candidatos, deputados da nossa região em Brasília e em São Paulo, na Alesp. É muito importante, porque eles sabem onde aperta o calo. Nós vamos para o rápido intervalo comercial e eu volto em seguida com Solange Moraes, Sob Pressão. A novidade é real. Medicina em Caçapava é na Faculdade Santo Antônio. Estrutura moderna com laboratórios de ponta e professores experientes. Não seja apenas um estudante. Venha viver a medicina na FSA. De volta na telinha do SBT, TH+, afiliada para o Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira, com o nosso Sob Pressão, que hoje recebe um dos grandes nomes do jornalismo do Brasil, a jornalista e apresentadora Solange Moraes. Solange, em toda a sua carreira, qual foi o momento mais difícil que você enfrentou? Nossa, foram tantos. Eu acho que o mais marcante para mim, eu sempre cito esse caso, que foi a prisão de um juiz de Jacareí, Marco Antônio Tavares, na época acusado de ter matado a mulher. Ficamos em investigação um bom tempo junto com a polícia, um trabalho de jornalismo investigativo. E assim que a matéria foi para o ar, dias depois, o Ministério Público pediu todo o material, tudo, e ele acabou sendo preso, acusado de ter praticado o crime. Feminicídio. Foi. Você foi ameaçada durante esse processo? Não, eu não fui ameaçada durante esse processo. Tivemos um outro caso em relação a drogas, bastante sério, eu e um outro repórter, Nivaldo Marangoni, que a gente também estava no trabalho de investigação. Nesse processo, sim. Ainda pela afiliada da TV Globo? Era a Rede Globo Vale do Paraíba, não era nem afiliada, era a própria Rede Globo. Aí nós passamos uns 15 dias de telefonemas, de pessoas estranhas, etc. Você chegou a correr risco de morte em alguma das reportagens que você fez? Não, eu acredito que não. Algumas pessoas dizem que sim. Eu fiz uma reportagem para o Esporte Espetacular em Nassau e eu mergulhei com mais ou menos 30 tubarões, bull sharks, que é uma das espécies agressivas também. Você tinha ciência? Tinha ciência. Mas eu li todo o histórico do Stuart Cove, a operadora onde a gente mergulhou, o trabalho que ele fazia. Então, eu não fiquei com receio de mergulhar. Mas tubarão é tubarão. E não tinha gaiola. Quem entrar no meu Instagram vai ver.
o tanto de tubarão passando pela minha cabeça, eu alimentando os tubarões com arpão, enfim. Solange, você sempre, né, durante toda a sua trajetória no jornalismo, questionou, indagou, foi atrás de políticas afirmativas e cobrou dos gestores a implementação dessas políticas, né? Depois disso, resolveu disputar uma eleição, obviamente a convite, e celebrando todo o serviço que você construiu nesses quase 30 anos de televisão, e foi, de uma certa forma, como observador e partícipe da gestão pública. Dá para fazer alguma coisa que não tem sido feita em prol da população com o regramento político atual? Ouvir mais a população, Fabrício. Eu acho que se ouve pouco a população, se escuta pouco, agimos pouco ainda pela população. É muito triste falar sobre isso, mas eu vi ontem no Instagram uma publicação de uma fala do Clodovil, quando ele tomou posse, dizendo que uma das PECs que ele queria propor era a diminuição do número de deputados federais, que se revertesse esse dinheiro para onde ele deve ir. Como dizia Margaret Thatcher, o dinheiro não é público, é do povo, né? Então, eu acho que se escuta muito pouco. E, ao mesmo tempo, o nosso país está tão desgastado, a nossa população está tão desgastada, tão descrente. A população não acredita mais em políticos. Nós estamos vivendo num momento único também agora, né? E a pergunta que eu às vezes reparo de algumas pessoas é: mas será que vai chegar até o final? Né? Fica aquele questionamento, aquela dúvida. Então eu acredito que a gente tem que rever. A política é necessária, a gente faz política todos os dias, né? Conversando com filhos, com marido, com esposa, fala de política todos os dias. Ela faz parte do nosso DNA. E quando eu falo política, não é só Brasília, é o dia a dia. Então, a gente precisa rever a essência da palavra politicar. O que é o politicar? É você pôr em prática, colocar em prática o que diz a Constituição. Se a gente seguir a Constituição, está tudo certo. Estamos em 2026, um ano eleitoral ainda muito polarizado, né? Duas forças, uma de esquerda e uma de direita, num confronto direto. Há espaço para uma terceira via, na sua compreensão? Deve haver. Por que tanta briga? Por que se eu não sou X, eu sou Y? Por que se eu não sou Y, eu sou X? Não! Eu tenho escolhas, eu tenho caminhos. E por que não pegar o que cada um tem de bom e desenhar essa terceira via? As pessoas, elas estão muito vaidosas, elas estão pensando muito no próprio umbigo. Não estou falando da população, estou falando aí já a classe política. Então, é o meu umbigo. Pense na população, pense naquilo. Você bate na porta do cidadão para pedir voto? Não é verdade? Você retorna acha que esse voto há em tempo, serviço. Solange, para construir essa terceira via? Eu sou uma pessoa muito otimista e eu acredito que alguém lá em cima tem o poder de modificar tudo em segundos. E a gente vai passar por isso, você vai ver. Solange, nós estamos indo para o final do nosso Sob Pressão, ainda nesse mês de março, né, que é o mês que celebramos as conquistas das mulheres. Na sua percepção, no dia a dia como profissional, né, o que você acredita que ainda falta no que tange a gestão pública para o empoderamento feminino? As mulheres, elas participarem mais, que muitas vezes elas tentam participar e desistem da primeira vez. Mas não só na disputa a mandatos eletivos, na classe profissional como um todo. Eu acho que a mulher está galgando um bom espaço. Eu acho que ela está já no caminho de galgar um bom espaço. A questão é que a gente tem pressa de tudo. O ser humano tem pressa de tudo. E tudo tem seu tempo. E no momento certo, quantos e quantos filmes antigos, verídicos, nós assistimos de mulheres aí tomando a posição que deveriam tomar? Quantos? Milhares, 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 milhares. Então, no momento certo, eu acho que tudo acontece. Solange, eu queria agradecer demais a sua presença no nosso Sob Pressão, desejar muito êxito nos seus trabalhos como comunicadora e como embaixadora da Fundação Hélio Augusto de Souza, né, nesse trabalho extremamente importante que é a profissionalização das nossas crianças e jovens, né, e desejar que esse ano seja um ano de conquistas femininas nas eleições de 2026. Amém. E que você, cada vez mais, continue abrindo espaço para nós, mulheres. Muito obrigada, viu? Esse foi o nosso Sob Pressão, que recebeu a jornalista Solange Moraes. A gente se vê no próximo programa. Até lá!